And he is known as like Prabhu Sanatana Goswami Pada. Mas na Lila de Chaitanya Mahaprabhu ele é conhecido como Sanatana Goswami Pada. And a Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, he gave instruction all the Goswamis. They should to manifest the pastime places of Krishna, which completely covered by the Yogamaya. E Mahaprabhu ele instruiu todos os Goswamis que eles deveriam manifestar os locais de passatempo que estavam encobertos por Maya. Yogamaya. Por Yogamaya. Then when Krishna departed from this material world, and then all the pastime places of Krishna also covered with Yogamaya. Então o que aconteceu foi que quando Krishna ele partiu desse mundo material, todos os seus locais de passatempos foram encobertos por Yogamaya. Actually later also Krishna's great grandson Vajranath, he also manifested all the pastime places of Krishna in Vrindavan. Então mais tarde o tataraneto, especialmente de Vaidya Bhakti e Ragamadya Bhakti. And also Lord Chaitanya Mahaprabhu directly he gave instruction to Sanatana Goswami Pada. He had to manifest the Grantha that is called Vaishnava Suddha Sadachar Grantha, that is called good behavior of Vaishnava. E Chaitanya Mahaprabhu ele instruiu especialmente e diretamente Sanatana Goswami Pada. Ele instruiu ele a manifestar essa escritura sagrada, esse Grantha de Vaishnava Suddha Sadacharya, que é sobre o bom comportamento dos Vaishnavas. So according to the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami Pada, Rupa Goswami Pada, all Goswamis, they fulfilled his desire. Então, seguindo as instruções de Mahaprabhu, todos os Goswamis, Sanatana Goswami Pada, Rupa Goswami Pada, eles satisfizeram os desejos de Mahaprabhu. Such as Rupa Goswami Pada, he manifested Govinda Dev in Vrindavan. E Rupa Goswami Pada ele manifestou Govinda Devi em Vrindavan. And Sanatana Goswami Pada, he manifested Radha Madan Mohan. Sanatana Goswami Pada manifestou Radha Madana Mohan. In this way, especially Sanatana Goswami Pada, he manifested that Grantha that is called Paribhakti Vilas. E Sanatana Goswami Pada, especialmente Sanatana Goswami Pada, he performed bhajan and sadhana Vrindavan on the bank of the Jamuna, that is called Madan Mohan Ghera. E Sanatana Goswami Pada ele realizava sua sadhana e bhajana em Vrindavana, às margens do Jamuna, no local chamado. And always absorbed in the separation mode of Srimati Radhika. Ele estava sempre absorto no modo de separação de Srimati Radhika. And He Radhe Pradivchalalite, He Nanda Suno Kutaha, Sri Govardhana Kalpapad Vatale Kalinde Vanne Kutaha, Gosantaviti Sarvato Vijapurai Khedari Mahavihallo, Vande Rupa Sanatano Raghujugo Sri Jiva Gopalaku. So Sat Goswami Ashtakam very clearly explained how our 6 Goswamis they perform bhajan and sadhana in Vrindavan. Nessa canção, Sat Goswami Astaka é explicado como que os nossos Goswamis eles realizavam suas práticas espirituais, seu sadhana e bhajana em Vrindavan. Sankha Purvaka Nama Gana Natihi Kala Avasana Krito Nidra Ahara Vihara Vijito Chattam Dinam Chajo Radha Krishna Gunasmiti Madhurama Ananda Sanmahito Vande Rupa Sanatano Raghujugo Srijiva Gopala. Srinivasa Acharya Sat Goswami Ashtakam very nicely explain how Rupa Sanatan they perform bhajan and sadhana in Vrindavan. Então Srinivasa Acharya ele explica nessa canção Sadastakam, Sat Goswami Astakam, como que os Goswamis realizavam seu bhajana e sadhana em Vrindavan.
Every day they chant fixed rounds, 64 rounds at least. Holy Naam, holy names. E todos os dias eles cantavam um número fixo dos santos nomes. Pelo menos eles cantavam pelo menos 64 voltas do Harinama. And sometimes they wrote Os pássaros que vão de uma e assim vão trocando para outra árvore e outra. why? Por quê? Because they realize all the trees of Vrindavan, they are the evidence of Radha Krishna's sweet Leela. Porque eles tinham a realização de que todas as árvores em Vrindavana são a evidência dos passatempos divinos do casal Radha e Krishna. And all the trees of Vrindavan, they are the eternal associate of Radha and Krishna. E todas as árvores de Vrindavana são eternos associados de Krishna. And even in Vrindavan, many Muni Rishis, they manifest in form of trees and doing bhajan and sadhana. Em Vrindavana, muitos munis e rishis, eles se manifestaram na forma de árvore. E lá eles fazem seu bhajana e sadhana. So the trees of Vrindavan, they are not ordinary trees, not Brazil trees. Então as árvores de Vrindavana não são árvores comuns, não são as árvores como as árvores brasileiras. They are high class, exalted. Para se casar a sua filha é necessário ter muito dinheiro. But that penniless Brahmana, poor Brahman, he had no money. But how he will arrange his daughter's marriage ceremony? Só que esse Brahmana, ele era muito pobre, não tinha nenhum dinheiro. Então como que ele ia poder, como ele ia fazer para realizar o casamento de sua filha? Then Brahmana is thinking, how will free from the debts of my daughter's marriage ceremony? E aí o Brahmana ele ficou se questionando como ele ia se livrar desse débito da cerimônia de casamento da filha. Then Brahmana, poor Brahman, he asked his Istadeva, where is Lord Shiva? E aí o Brahmana, ele perguntou, ele falou com o seu Istadeva, sua deidade adorável, o Senhor Shiva. Very humble told, oh Lord Shiva, I have many years worshipped your lotus feet, but I never asked anything from you. E aí, muito humilde, ele disse ao Senhor Shiva, ó Senhor Shiva, por muitos anos eu adoro o Senhor e eu nunca pedi nenhuma coisa material. But now, my daughter's marriage ceremony needs some money. Please help to me. Mas agora, eu vou realizar a cerimônia de casamento da minha filha, então por favor me ajude. Then Lord Shiva told, hey Brahmana, you are my heart and soul. Really, you serve to me without your own interest. Então o Senhor Shiva disse a ele, ó Brahmana, você é meu coração e alma. Você verdadeiramente me serviu sem nenhum interesse para si. Now you ask some money for your daughter's marriage ceremony, so I will arrange for your daughter's marriage ceremony. Então agora você está me pedindo dinheiro para realizar a cerimônia de casamento da sua filha. Então sim, eu vou arranjar esse dinheiro, vou arranjar essa cerimônia para você. Lord Shiva direct told, don't you think your daughter's my daughter? So I will arrange my daughter's marriage ceremony. E o Senhor Shiva falou a ele, não pense que ela é a sua filha, na verdade ela é a minha filha. Então eu vou realizar essa cerimônia de casamento para minha filha. But I tell to you, you go to Vrindavan. Mas eu vou falar para você, você deve ir até Vrindavana. And in Vrindavan, one Swamiji, his name is Sanatana Goswami Pad. E lá em Vrindavana você vai encontrar um Swamiji chamado Sanatana Goswami Pad. And he has lot of money. Ele tem muito dinheiro. So you may go there and he will give money to you. Então você deve ir até lá, se encontrar com ele e ele vai dar dinheiro para você. Don't worry, other rest of your money I will give, Lord Shiva. I will arrange your daughter's marriage ceremony. Mas não se preocupe, o restante do dinheiro que você precisar, eu vou dar para você. Eu vou ajudar a realizar o casamento da sua filha. So, that Brahmana, Shiva Bhakta Brahmana, understand? Poor Brahmana, he came in Vrindavan. Então esse Brahmana, Shiva Bhakta, devoto de Shiva, que era muito pobre, ele chegou até Vrindavana. And after the people, who is Sanatana Goswami Pad, where is he? E ele ia perguntando às pessoas, onde está Sanatana Goswami Pada? You know, Sanatana Goswami Pad in Vrindavan, he is prominent Vaishnava, sadhu. Everybody knows to him. And he has so much love and affection with the Brajavasis,
that is called Lokik Sadhubandhu Priti. Em Vrindavana, Sanatana Goswami Pada, ele é um Vaishnava muito elevado, um sadhu, que tem muito amor e afeição pelos Brajavasis. So one Brajavasi told, oh, Sanatana Goswami Pada, he is doing bhajan and sadhan on the bank of Jamuna, that is called Madan Mohanidhira. Então, um Brajavasi, ele respondeu, disse a ele, ó, Sanatana Goswami Pada, ele está fazendo o seu bhajana e sadhana à beira do rio Jamuna. So that Shiva Bhakta poor Brahman, he came on the bank of Jamuna and he saw one skinny sadhu. Então esse Shiva Bhakta, o Brahmana pobre, ele chegou até o Jamuna e aí lá ele encontrou um sadhu, um santo muito magrinho. Esquálido. Skinny sadhu. Bem magro. And completely renounced. E ele era totalmente renunciado. Not so much cloth in his body. E ele não usava muitas roupas no corpo. And chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And so the skinny Brahmana, the sadhu, Sanatana Goswami Pad, is sitting under the tree. E ele também, esse santo, ele estava cantando santos nomes. Esse sadhu, esse santo bem, com um corpo bem magrinho, ele estava debaixo de uma árvore. And said, no house, nothing. Even in his body also no cloth, only small cloth around his, what is called? Waist. Então ele ficava debaixo dessa árvore, ele não tinha casa, nada, e até as roupas assim ele não tinha, ele só usava um pano para em volta da cintura dele. Then Brahman is thinking, how possible the Brahman will help my daughter's marriage ceremony and give money? E aí o Brahman ele viu e pensou, como é possível que esse santo vai me ajudar com dinheiro para realizar o casamento da minha filha? Maybe Lord Shiva cheat me. Eu acho que talvez o Senhor Shiva tenha me enganado. How possible this Brahman will give money? If this sadhu will give money? Como é possível que esse sadhu vai me dar algum dinheiro? But anyhow, is some doubts in his mind, but still he's thinking, no, Lord Shiva told me that you have to go to Vrindavan and ask some money from Sanatana Goswami. Mas mesmo, ele estava assim com essas dúvidas na mente dele, mas mesmo assim ele pensou, não, o Senhor Shiva ele me falou, me instruiu que eu tinha que vir até Vrindavana e pedir a esse sadhu, pedir dinheiro a ele. Then that Brahmana, he asked to Sanatana Goswami Pad, Lord Shiva sent to me, give some money, my daughter's marriage ceremony. Então o Brahma ele chegou até Sanatana Goswami Pada e falou a ele, olha, o Senhor Shiva, ele disse que eu deveria vir até você e pedir dinheiro para realizar o casamento, a cerimônia de casamento da minha filha. When Sanatana Goswami Pad heard the name of Lord Shiva, Sanatana Goswami started to cry. When Sanatana Goswami Pad heard the name of Lord Shiva, then Sanatana Goswami Pad heart melted and cried and shedding tears. Quando Sanatana Goswami Pada ouviu o nome do Senhor Shiva, o coração dele se derreteu e ele começou a chorar. Oh, Lord Shiva sent to you. He's my best friend. Aí ele disse, oh, o Senhor Shiva te mandou, te enviou até aqui, ele é o meu melhor amigo. Then Sanatana Goswami Pad very nicely and chanted Shivji's name. E aí Sanatana Goswami Pada muito belamente assim, ele cantou os nomes do Senhor Shiva. Oh, Sanatana Goswami Shivji, he is the pure devotee of Lord. Oh, Shivaji é o devoto puro do Senhor. Srimad Bhagavatam explains this way. Vaishnavanam jatha sambhu, nimnanam jatha ganga. Puranam idanam jatha. Vaishnavanam jatha sambhu. There are many Vaishnavas. But Lord Shiva, Sambhavan Lord Shiva, is the topmost prominent Vaishnava. Então no Srimad Bhagavatam é explicado que, nesse verso, que há muitos Vaishnavas, mas o Senhor Shiva chamou, ele é o devoto mais elevado, mais exaltado de Krishna. And Sanatana Goswami very happy and chanting Jai Mahadev, Jai Jai Mahadev, Jai Mahadev, Jai Jai Mahadev, Jai Jai Mahadev, Jai Jai Mahadev, Jai Mahadev, Jai Jai Mahadev, Jai Mahadev, Jai Jai Mahadev, Jai Mahadev, Jai Jai Mahadev.
Sanatana Goswami very happy because he heard the name of his best friend, Sanatana, Lord Shiva. Então Sanatana Goswami Pada ficou muito feliz e cantou os nomes de Shiva, Jaya Mahadeva. E ele ficou muito feliz porque ele ouviu o nome do seu melhor amigo, o Senhor Shiva. And where is Sanatana Goswami Pada? Shivji will be appeared automatically. Very bosom friend. Aonde o Sanatana Goswami Pada estiver, automaticamente o Senhor Shiva também vai aparecer ali. Eles são amigos do coração, muito íntimos. One Sanatana Goswami Pada came in Vrindavan, Giriraj Govardhan, and on the bank of the Manasi Ganga. Uma vez Sanatana Goswami Pada ele foi a Giriraj Govardhana, à beira do Manasi Ganga. Then Sanatana Goswami thinking, I will do bhajan and sadhan here. There are Lord Shiva, that is called Chakreshwar Mahadev. E aí Sanatana Goswami Pada ele decidiu fazer seu bhajana, ele pensou, vou fazer meu bhajana e sadhana. E agora você está aqui, eu também estou aqui, nós estamos juntos, não deixa esse local, não sai daqui. Then Lord Shiva did some mystic power. Then all mosquitoes automatically were. E aí o Senhor Shiva ele usou seu poder místico, e aí todos os mosquitos na hora automaticamente foram embora dali. So in this way we see in Vrindavan, Giriraj Govardhan, where Sanatana Goswami perform bhajan and sadhan, and also Shivji is coming. Então nesse local, em Vrindavana, Giriraj Govardhana, onde Sanatana Goswami Pada ele realiza, ele faz seu bhajana e sadhana, nesse local Shivaji também está presente. Sanatana Goswami Pada also has so much love and affection with Shivji. E Sanatana Goswami Pada ele tem muito amor e afeição por Shivaji. Sanatana Goswami perform bhajan and sadhan Vrindavan, I told, at the place. Good evening. And they are slowing down. Oh, Shivji sent you, and in front of me, you have need some money. Okay, I will give you. Então, quando aquele Brahmana pobre se encontrou com Sanatana Goswami Pada, ele quando ouviu o nome do Senhor Shiva, seu amigo, né, ele ficou, o seu coração se derreteu e ele começou a chorar. E ele falou para esse Brahmana, não, você veio aqui pedir dinheiro para o casamento da sua filha, assim, eu vou te ajudar. But that Brahman is thinking, how possible this sadhu will give money? He has no cloth, only one, what he thinks? Japamala, very much Japamala, here. Yeah? Only chanting Japamala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Listen. Sanatana Goswami Pada disse, ei Brahmana, escute, ouça, eu vou te dar dinheiro. How much money do you want? Quanto de dinheiro você quer? Huh? How much do you want? Quanto você 1 quer? million, 2 million, 1 milhão, 2 milhões, 10 millions, 10 milhões, reais, or dollar. reais ou dólar? Then Brahman, thinking, oh, this sadhu is joke with me. E aí o Brahmana pensou, esse sadhu tá brincando comigo. He will not give one penny, how possible? He has no pocket, no cloth, only one Japamala, and he is writing books and on the leaves, that time not paper, no? On the paper. Ele pensou, esse santo está brincando comigo, como é possível que ele vai me dar dinheiro? Ele não tem nem roupa, ele não tem nem bolso, ele só tem essa japamala e ele fica escrevendo ali, ele estava escrevendo ainda nas folhas, escrevia em folha, porque na época não tinha papel, então Mas era muito caro. ele escrevia nas folhas. So maybe he jokes me, he will not give money, one penny, nothing, how possible? Então eu acho que ele estava fazendo piada, ele está brincando comigo, ele não tem nem um centavo. And his skin is person. And in his body only bone, and that bone covered with the skin. E ele é tão magrinho, o corpo dele é só osso e pele, coberto com a pele. So how possible to give money for my daughter's marriage ceremony? Como é possível então que ele vai me dar dinheiro para a cerimônia de casamento da minha filha? Many doubts coming in his mouth. E aí ele ficou cheio de dúvida na mente. Maybe the sadhu joked me. Eu acho que esse sadhu está brincando comigo. Or maybe Lord Shiva cheat me. Ou então foi o Senhor Shiva que me enganou. Why Lord Shiva sent to me this type of sadhu and completely renounce sadhu? How possible to give money?
Por que que o Senhor Shiva me enviou aqui até esse sadhu totalmente, completamente renunciado? Como é possível que ele vai me dar o dinheiro que eu Eh? preciso? But Sanatana Goswami Pad told, no, I will give money. How possible? Maybe he joked. Mas Sanatana Goswami Pada, ele falou, eu vou te dar dinheiro, mas ele ficou pensando, não, eu acho que ele deve estar brincando. Then Sanatana Goswami told, hey Brahmana, come here. E Sanatana Goswami Pada falou, Rei Brahmana, vem aqui. How much money do you want? I tell you, I will give one. Touchstone, that is personal. Me fale o quanto você quer de dinheiro, que eu vou te dar uma pedra de toque. Persimmon insect, one kind of special stone that is touchstone. If you touch the iron, then iron transfer in gold. Então essa pedra preciosa, a pedra de toque, é uma pedra que quando você toca o ferro, ela transforma o ferro em ouro. Then Brahmana eyes become very big. How possible? E aí os olhos do Brahmana se arregalaram e ele pensou, como é possível? Then Sanatana Goswami Pad, that Brahman told, where is your touchstone? E aí o Brahmana perguntou, onde está então essa pedra, a pedra de toque? You have no pocket, even you have no house, no. Where is your touchstone? Você não tem nem bolso, você não tem onde está sua casa, você não tem casa, então onde que você guarda essa pedra de toque? Then Sanatana Goswami said, go. The edge of the road, end of the road. E aí Sanatana Goswami Padre disse ele, vá até o final da estrada. In the end of the road, one dustbin, all the dust they are putting in there. E no final dessa rua, da estrada, tem uma lixeira, onde todo mundo joga o lixo ali. So in the dustbin, there one touchstone in there. E aí dentro desse cesto, dessa lixeira, a pedra de toque está ali dentro. I throw this touchstone in there. Porque eu joguei a pedra lá dentro. So you have need, you can also take the touchstone. Então se você precisar, você pode ir lá e pegar essa pedra. Then Brahman, doing this. Then finally he found one more small touchstone. E aí o Brahmana foi lá no lixo, cavou ali, mexeu, revirou tudo e aí finalmente... Então ele arregalou os olhos, falou, é verdade. I will not tell to anyone. Very carefully. Otherwise you can will take it. Eu não vou contar isso pra ninguém, eu vou guardar essa pedra com muito cuidado. And then he thinking, should I go back my home quick? E aí ele pensou assim, eu tenho que voltar pra casa bem rápido. And in my house, many small, what is called? What is called? Iron, that is called nails. So I touch, then all the nails will transfer in gold. Then I will sell the gold. Then I get lot of money, and with that lot of money, I will arrange my daughters very nice, beautiful, and marriage ceremony. No one can understand why did I get this money. E aí ele pensou, eu tenho que voltar bem rápido para casa, porque lá em casa eu tenho muito ferro, eu tenho muitos pregos, né? Pregos, então eu vou pegar essa pedra, eu vou tocar todos esses pregos. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E por que ele fica cantando esses santos nomes, Hare Krishna? This sadhu, why did he throw this touchstone? All the persons, even king, they want this touchstone. Por que o sadhu jogou fora essa pedra de toque? Até os reis desejam ter uma pedra dessas. If you get, what will do? You will, this house be maybe many stories, 10 stories. Se você car completely stop. His car also stop. In the red light coming, then his car also stop. Then boom, then again going and again stop. Então o carro ele vai parando no caminho, né? Então o farol vermelho, aí o carro para, depois tem que dar ignição de toque.
शास्त्रों